Então, hoje o Tony Sensei vai estar conversando conosco sobre como ser mais cheios do Espírito Santo. Muito obrigado. Espero que vai ser bom. Que eu atinja todas as expectativas. Ok. Vamos lá, está tudo pronto aqui. Hoje me pediram para falar sobre esse tópico que é muito interessante. Sobre a doutrina do Espírito Santo. Então vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, 18. E se você não tiver a sua Bíblia, pode olhar aqui na tela. Tem alguém aqui trouxe a Bíblia mesmo em papel? Essa aqui é a Lisa que está ali. Ela foi parte de um ministério quando a gente estava lá na Louisiana. Então, eu quero conversar um pouco sobre esse versículo. A Bíblia é muito clara dizendo que não é para a gente se embriagar com vinho. Então, não é para tomar vinho, né? Álcool. Então, vamos conversar sobre isso. Fala bem claro aqui sobre o que não é para fazer, mas não fala muito claro sobre o que fala muito claro o que é para fazer. E diz, mas seja cheio do Espírito Santo. Cheio. Essa é uma palavra muito interessante. Porque quando você enche alguma coisa, não tem mais espaço para nada. Então, a palavra mesmo, essa palavra é um verbo muito interessante no grego. Porque a língua grega tem esse verbo que é muito estranho. É uma ação que é contínua. Ela não tem fim. Então você pode traduzir assim: seja cheio, mas constantemente seja cheio. Continue sendo cheio. Então eu quero que a gente entenda um princípio aqui, que Deus é um Deus de supernatural. Que quer levantar pessoas supernaturais para fazer coisas supernaturais. Então, eu vou perguntar uma pergunta agora que tem uma resposta muito óbvia. Você crê que Deus é supernatural? Yes. Agora está aqui a pergunta de verdade. Você crê que você é supernatural? Então essa está meio... não sei não. Será? Mas Deus quer levantar pessoas supernaturais
para fazer um trabalho supernatural. Now, we're not talking about superpowers, like, Nós não estamos falando de superpoderes, one of the Marvel characters. como se fosse do Marvel, do estúdio Marvel. マーベルのね、キャラクターとか、またそのギシャゴのスワとかじゃなくて、 But the work that we're called to do Mas o trabalho que nós somos chamados a fazer, 超自然的な働きです。 and we need the power of the Holy Spirit to accomplish that work. nós precisamos 果たすために、 do poder do Espírito Santo para fazer esse trabalho. I know that statement is very basic E eu sei que careful, essa afirmação é muito básica e nós will shoot right over your head. Nós temos que tomar cuidado porque é uma afirmação muito simples e pode passar despercebido. ないがしろにしてしまう傾向があります。 The reason is that we agree with that. E o motivo que a gente pode concordar com isso, mas nós estamos vivendo isso? その言葉に賛成してるんですけども、でも本当に実践しているかどうか。 There is virtually no Christian life without the Holy Spirit. Não existe uma vida cristã sem o Espírito Santo. There is no real agape love without the Holy Spirit. Não existe o amor ágape sem o Espírito Santo. There's no revelation without the Holy Spirit. Não existe revelação sem o Espírito Santo. Without the Holy Spirit operating in our life and through our life, we are not living the life Christ wants us to live. Sem o Espírito Santo operando na nossa vida e através da nossa vida, nós não podemos viver a vida de Deus. You know, I wish I could have Pastor Josiah's little airplane illustration. Eu queria ter aquela ilustração do pastor Josias aqui, daqueles Those two aviões. airplanes, right? Então, imagina, vamos imaginar aqueles dois aviões aqui. ちょっと想像してください。この2つの飛行機ね。 Right? What's the first little airplane? Qual que era o primeiro avião? 飛行機は何でしたか？ This poor little guy. Era aquele homem pedalando o mais que ele podia para tentar chegar no 自 alvo. 分の足でね、一生懸命飛ばせようとしている一つの飛行機です。 And then you have the other big jetliner. Mas aí a gente tinha aquele grande Boeing que estava viajando sobre o oceano. もうね、本で You know, Pastor Josiah shares that he was in that plane. E o pastor Josias compartilhou como ele estava naquele avião. You know the illustration. Você lembra daquela ilustração, né? 皆さんその話を聞いていると思います。 But let's pretend something else happens. Mas agora vamos imaginar que ことちょっと想像してください。 mais uma coisa aconteceu. And that the owner of Boeing, Vamos imaginar the engineer, approached Pastor Josiah. que o engenheiro daquele Boeing chegou até o pastor そのオウナーね、 Pastor Josias. そのエンジニアがジョサヤに近づいて、 And he says, we don't only want you inside the plane. Nós não queremos você somente aqui dentro Runs that plane desse avião, inside of you. mas nós queremos o poder desse avião dentro de você. その中に入ることだけじゃなくて、ジェット機が持っている力があなたの中にあってほしいです。 And if, in fact, if you put that power inside that little guy, E se você colocar esse poder dentro I mean, daquele homem que estava pedalando, ele ia longe. so you've heard of level up? Então você estava ouvindo do Level Up? This one's called power up. Esse é chamado de Power Up. You see, the Spirit, or God wants the church to be as mighty as God intended it to be. Então, o Espírito, Deus, a intenção de Deus é que a igreja seja tão poderosa como Ele fez para ser. Wants us to be as powerful as He intends us to be. Então, Ele quer que nós sejamos tão poderosos como Ele quer que nós Not only does He want us sejamos. to fly in the plane, He wants the plane to fly inside of us. Ele não quer que a gente só ande dentro do avião, mas Ele quer aquele poder que opera dentro do avião, dentro de nós. That's the power of the Holy Spirit. Esse é o poder do Espírito Santo. And that's why it says that we are to be filled with the Spirit. E é por isso que diz aqui que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, God is the power of God. porque o Espírito de Deus é o poder de Deus.
Ele é real. E nós vamos falar logo, logo sobre o Espírito Let Santo, me sobre o just say poder. one more thing. Mas eu quero falar mais uma coisa. That the power Que o that poder raised Christ que from the ressuscitou dead Jesus dos mortos is the same power é o mesmo poder lives inside of you and I. que está dentro de você e eu. 力が同じ力が今私たちの中に宿っているんです。 The problem is that we just don't believe that. Mas o problema é que nós não cremos nisso. なかなかそれを本当に信じてないんです。 We just don't think that's real. Nós simplesmente não acreditamos que isso é realidade. It's funny what we believe is real and what we don't believe. É incrível como 本当に信じてるだけでも aquilo que 本当は信じて nós, ない。 I'll give you an aquilo que example. nós acreditamos não é How realidade. many here believe Por that exemplo, your name quantos- is written in the Lamb's Book of Life? Quantos de vocês aqui creem que o seu nome está escrito no livro da vida? 羊の本の中に Come on, 書いてあると信じて if い you ます really believe that, Se você realmente crê nisso, levante sua mão. be bold. Pode levantar bem alto. You really, honestly, you tell me, you really believe it? Você está me dizendo com certeza que você acredita. Você já viu o livro? There you go. Everyone got hands. Ninguém viu o livro, né? One person saw the book. I haven't seen the book. Eu ainda não vi esse livro, não. 本がまだ見てないですね。 But we'll believe that. We believe that. でも見て Mas ないけども信じてる。 eu We creio don't even nisso. question that belief. A gente nem se pergunta, nem se questiona sobre isso. Same spirit that raised Christ from the dead. Mas o mesmo Espírito イエス・キリスト que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. 体の中に宿っています。 No, Jesus came Jesus for a veio whole lot of reasons, but there's two really important reasons why Jesus por muitos came on earth. イエ motivos. ス様がこの世に Mas 来た tem のは dois motivos que Jesus veio para a terra. In John 14, Em 6 João and 14, 6, ヨハネ 17. の14の6と7節。 João 14, 6 e 7. 7. Oh, okay, good. There you go. Jesus said, I am the way, Jesus the truth, disse: and the Eu life. sou o No caminho, man a verdade e a comes to the vida. Father except Ninguém through vem ao Pai senão por me. mim. Known me, Se you vocês have me known my conhecessem, Father also. também From now on, conheceriam o meu Pai. A partir de now agora, on, you do know him vocês o and have seen him. conhecem e têm o visto. イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父のもとに行くことができません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。 Now, a lot of us interpret that verse to mean Muito de nós that Jesus is the interpretamos only esse way to heaven. versículo como se Jesus é o único caminho para Deus. こ Ponto. の聖句を見ると、イエス天国への道はイエス様だけだと、それで終わり。 And that's true. Isso é verdade. The only problem is that verse Mas o doesn't say that. problema é que esse versículo não fala isso. ここに書いてないんです。 He said it's the only way to the Father. Ele diz que é o único caminho para o Pai. お父様への唯一の道だと書いてあるんですね。 Here's why Jesus is the only way to the Father. E aqui é por que Jesus é o único caminho para o Pai? Because only Jesus can reveal the Father to you. Porque somente Jesus pode revelar o Pai para você. 掲示してくださる、教えてくださるのはこのイエス様だけです。 Somehow we have replaced the word Father, we put the word heaven there. Mas de alguma forma nós substituímos a palavra Pai pela palavra céu. 天国そこに置いてしまったんですね。 But Jesus came to reveal the Father. Mas Jesus veio para revelar o Pai. お父様を表すためだ。 Because at the end of that verse, in verse 7, Porque no it final says, desse versículo, no versículo 7, Jesus fala claramente: "You know him, for you have seen de agora em diante você o conhece porque você ouviu. 父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのですと書いてありますね。 So he came to reveal the Father. Então ele veio para revelar o Pai. 示すために来ました。 And the second person he came to reveal is the Holy Spirit. E a segunda pessoa que ele veio para revelar é o Espírito Santo. 示すために来たのは聖霊です。 As a matter of fact, there's several verses in the Gospels E where you existem see God várias the Father, God the Son, and God the passagens Holy Spirit. nos evangelhos que falam sobre 文章の中でいくつか Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é só uma palavra. と聖霊、三位一体が全部現れてきます。 In Luke 11, verse 13, Em Lucas 11章 11, 13節 13. yep, that's it. It said, it's
lá diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. 自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。 Jesus is speaking Jesus está falando the Father sobre o Pai who wants to give the Holy Spirit. que quer dar o Espírito Santo. 与えたいと言っているんです。 You see the Trinity. Você está vendo aqui é a Trindade: God the Son, Deus Pai, God the Father, Deus Filho, 天のお父様、 God the Holy Spirit. そして Deus Espírito And Santo. he said that the Father E wants ele to está dizendo give us que the o Holy Pai Spirit. quer nos dar o Espírito 天のお Santo. 父様が聖霊を与えたいと言っているんですね。 Now, if your Father Agora, se o seu Pai comes to you with a really vem até great você com um presente お父さんが素晴らしい maravilhoso 贈り物であなたにあげようとしているなら、 gift, and then you say, well, I'm not sure I want that. e daí você fala: eu não sei não se eu estou querendo esse presente. I mean, like if you had if your father just wanted to give you a really big house, just, I'm going to give you. Por exemplo, se vamos dizer que seu pai está querendo te dar uma casa bem grande, お家をあげようとしているんですね。 Would you say, oh, Father, I'm Você so falaria: unworthy to receive this house from you. oh, pai, eu não sou digno de receber esse presente de você. Please give it to someone else. Por favor, dê a outra pessoa. People would think that something is wrong with you. Acho que as pessoas vão pensar que alguma coisa está errada com você. 思ってしまうでしょう。 God wants to give the Holy Spirit. Deus quer te dar o Espírito Santo. 聖霊を与えたいです。 Jesus says it again. Jesus diz novamente em イエス様 Lucas, がもう一度それを繰り返します。 Where we see God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. onde nós vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 父なる神と御子と聖霊が現れてきます。 Jesus says, you're witnesses of these things. Behold, I'm sending Jesus fala: vocês são testemunhas dessas coisas, e eis que estou enviando a promessa de meu Pai sobre vocês. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do alto. あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。 God the Father, Deus o Pai, God the Son, Deus Filho, God the Holy Spirit. そして Deus Espírito Santo. なる神ですね。 If you get one, you get all three. Se você tem um, tem todos. Todos três. 三位一体が全部いらっしゃいます。 Right? Jesus is in my heart. Amen. Jesus está no meu coração. Amém. 住んでいます。 I have a relationship with my Father. Tenho um relacionamento com meu Pai. But there's this God we really don't know. Mas tem esse Deus que nós realmente não conhecemos, Holy Spirit. que é Deus, o Espírito Santo. So Jesus came E quando Jesus veio in the Holy Spirit. イエス様が para nos batizar no Espírito 聖霊の Santo, バプテスマを与えるためです。 See, we are to relate to the Holy Spirit as a person. então nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa. 関わりと同じです。 In John chapter 16, Jesus E lá em João, capítulo 16, diz que ele é o Espírito da verdade. 16章の13節はこの真理の神ですね。ここに書いてある。 He is the Spirit of truth. Ele é o Espírito da verdade. 真理の御霊です。 And he's a person. E ele é uma pessoa. 人格を持って本当にパーソナリティを持っているお方です。 So he's a teacher to us. だから Ele é 私を教えてください。 mestre para nós. 私も Eu sou um mestre, eu sou um professor. I have, and I like it when my students actually develop a relationship with me. E eu gosto quando os meus estudantes desenvolvem um relacionamento comigo. 親しい関係を結ぶときは嬉しいです。 Now, I'm not the Spirit of truth. 私は Mas eu não tenho o Espírito da verdade. Sometimes I get to be more the Spirit of correction, but not the Spirit. Às vezes eu posso ter o Espírito da correção, mas não da verdade. 戒める例がありますけども。 So we're to have a relationship with this person. Então nós temos um relacionamento com essa pessoa. 神様との関係が欲しいです。 The reason we need to know this person is because he fills us with E o motivo que nós precisamos dessa pessoa é porque ele nos enche do amor de Deus. 聖霊によって私たちが愛で満たされるからです。 Romans 5:5. Romanos 5 5:5. 章の5節 It says, wait, oh, you didn't have it? Okay, well, it's
really simple. The Romans 5:5 says that the Romanos love, that the 5:5 Spirit diz of God has que poured the love of God o all over Espírito our de heart. Deus derramou o amor de Deus sobre o nosso 神 coração. 様がご自分の愛を私たちの心に注いでくださっていると書いてあります。 Love is from people. It's from a person, right? Né? O amor, ele vem de pessoas, não é mesmo? The reason you can experience God's love is the evidence of the presence of the Holy Spirit. E o motivo pelo qual você pode experimentar o amor de Deus é porque você está recebendo esse amor da pessoa do Espírito Santo. See, what really makes believers different is that they can love people who are absolutely unworthy. O que of faz being um loved. crente ser diferente é que ele tem a capacidade de amar uma pessoa que não é digna de amor. 本当に絶対愛せない人たちでも私たちが愛することができます。 See, that's love. Que isso é amor. And that's Holy Spirit empowered love. E esse é um amor que é empoderado do Espírito Santo. And then we're to fellowship with the Holy Spirit. Nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo. You quote this verse every Sunday. I know you do. So Assim que a gente fala esse versículo toda semana, todo domingo. of the Holy Spirit. Mas eu quero 聖霊の交わりと書いてあります。 enfatizar aqui que fala a comunhão do Espírito Santo. Fellowship. E essa é uma palavra do grego muito interessante, comunhão. By the way, the New Testament was written in the Greek language, just in case you don't know. Então, caso você não saiba, o Novo Testamento foi escrito em grego. 書かれたんですね。 And this word means E essa palavra significa to share with someone. そして de compartilhar com alguém e receber, 誰かと分かち合うということですね。お互い dar e receber. You know, Tim and I, we can have great fellowship. And we Eu e o share pastor Timóteo, nós podemos ter uma comunhão tão boa, porque nós compartilhamos nossas opiniões, nossos pontos de vistas, nossas いろんな経験とかいろんなストーリーを vitórias, nossas histórias. In fact, we can go sit down and have a meal together. Quando nós sentamos e temos uma refeição juntos, Fellowship with an idea or a theology. você não tem comunhão Theology is a com real person. uma ideia ou com uma filosofia, porque a pessoa do Timóteo não é uma filosofia. You don't fellowship with, you know, Você não tem comunhão com uma coisa estranha, assustadora. He's very relational. O Espírito Santo, ele é muito relacional. 存在と思ったらやっぱり交わりができない。でも聖霊がやっぱり交わりが欲しい。友達になってほしい。なりたいです。 So we should be talking to him. Então nós devemos estar falando com ele e ouvindo dele, assim como eu posso conversar aqui com o Timóteo. さんと一緒に話せるように、やっぱり私たちも聖霊様と話して聞いたりして話してそれが神様で立っています。 So the Holy Spirit is the Então, gift o Espírito Santo, ele to us é so o we can dom live do the Pai power-filled para nós, para que nós podemos viver uma vida cheia de 神 poder. 様からの贈り物で、聖霊によって私たちが力強い人生を生きることができるようになります。 If you read the book of Acts, Se você ler o livro de Atos, o Espírito Santo está mencionado mais de 64 vezes. 名前が60回以上書かれています。60 Mais de 60 vezes. in fact, these are the chapters that the Holy Spirit is mentioned in the book of Acts. I'm going to just Isso só, eu vou mencionar alguns versículos aqui que está no livro de Atos, onde o Espírito Santo é 1, mencionado. 2, 4, 5, and 6. É Atos 2, 4 5 1 a 4. Chapters 7, 8, 9, 10, and 11. 7 8 9 10 11 Capítulo I should 7, just say the ones he's not mentioned in. でも入ってないところはちょっと言いますね。 acho, Three, acho que é mais fácil até dizer onde que ele não está mencionado. Capítulo 3 e capítulo 14. Capítulo 24, 26,
5, 26 e 27. That's easier to remember. Esses são os únicos capítulos que o Espírito Santo não está mencionado. Is mentioned throughout the book of Acts. Mas, tirando isso, o Espírito Santo está mencionado em todo o livro de Atos, A powerful witness. falando como o Espírito Santo empoderou as pessoas para serem testemunhas. 出てくる理由はやっぱりその教会が本当に世の中に力強いその証しができるように。 So this is why he's here. Então, é por isso que ele está aqui. Hang in there. We're going to get to the gifts. Espera aí que eu vou chegar lá nos dons. But I want to lay a foundation. Mas eu quero aqui dar o fundamento. The gifts of the Holy Spirit, you've got to get a hold of the giver more than Porque se você quer chegar nos dons do Espírito Santo, você precisa primeiro entender quem é que está dando. 賜物を与えてくださる方の方が大事です。 because the gifts of the Holy Spirit aren't superpowers. Porque os dons do Espírito Santo パワーではないです。 não são superpoderes, It's the manifestation mas é a manifestação daquela pessoa dentro de você, vivendo através. があなたの中に宿ってるそのお方があなたを通して生きていることです。 Jesus said that we Jesus disse que é para nós nos revestirmos de poder. 聖霊が望むときに力に着せられると書いてあります。 So if you want to know what is installed in heaven, Então, se você quer saber o que está lá no, だから天国の no céu, 洋服 é の poder. スタイルが力です。 now the Holy Spirit is poured out in Acts chapter 2, the first Então, o Espírito Santo ele é derramado em Atos capítulo 2. being poured out is in Acts chapter 2. 聖霊が初めて注がれたのは Pela primeira vez, lá em Atos capítulo 2. So in Acts chapter 2, verses 1 to 4, E no versículo 1 a 4, 一章の一節から。 there you go. diz assim: There's three things that happens. são três coisas que acontecem. 行いました。 There's one condition that was Uma met condição, that resulted in three things happening. uma condição que aconteceu e resultou em três coisas. 3つのことが起こりました。 So when the day of Pentecost came, they were Quando o all dia de together in one Pentecostes place. veio, eles estavam todos juntos em um lugar. E de repente veio. Where they were sitting, and they saw something like Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu, olha a palavra, encheu, toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. このような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。するとみんなが聖霊に満たされ、大事な言葉ですね。みんなが聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。 Now, I don't have a lot of time to unpack what the Pentecost meant. Eu não tenho muito tempo aqui para explicar Time for that. detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia de Pentecoste. 今日はそれ全部話せないんですけども、 But it is the feast of first fruits. that Mas foi a festa dos primeiros frutos. 祭りの時だったんですね、このペンテコステ五巡節。 And it was to celebrate the giving of the law. E era para celebrar essa festa de Pentecoste, para celebrar quando a lei foi dada. But this group of 120 people Mas esse grupo de 130 pessoas estavam, filled center. eles saíram, o foco deles não era mais centrado na lei, mas centrado no Espírito. 聖霊中心に移ったんです。 Jesus had worked very hard to prepare 120 people. イエス様が Jesus 120人 trabalhou muito duro para preparar essas 130 pessoas. 働いた。 And he had got them together. E ele reuniu eles. 集めて、 Now, I want to just say something here that Eu quero falar algo aqui. with the day of Pentecost, they were all Diz que together in nesse one dia de Pentecoste, eles estavam reunidos em um lugar. ペンテコステの日にはみんなね、同じところに集まってたと書いてあります。 And a lot of us would think that they're in
in some kind of obscure upper room somewhere in the city of Jerusalem, E hiding out, you know. まあ、多くの人がですね、algumas pessoas têm a ideia que eles estavam num quarto no segundo andar, em cima, meio escondido escondido em Jerusalém. Where they were. Mas esse não era o lugar que eles estavam. In the morning, Não era de manhã. they're Jewish. Eles são They're at the judeus. temple court. Então, eles estavam lá 神殿の no templo. 廊下にいたんですね。 Where else are you going to get 3,000 people? Aonde mais você ia conseguir 3.000 pessoas juntas? See, God wanted to make a grand entrance. Deus quer fazer uma grande entrada. 入ってきた時にはやっぱりすごくその大きなお祝いして入りたかった。 And God used 3 symbols E Deus usou 3 símbolos to announce that He was there. para anunciar que ele estava lá. としていらしてるということを示すためです。 But the first condition was Mas a primeira condição now listen carefully, era of unity, o elemento of an obedient da unidade community following Jesus. de uma comunidade 聖霊で満たされるための条件は que estava servindo a Jesus. そしてみんなイエス様に対するその従順な心を持っていました。 Now, I'm going to say something, and I want you to listen carefully, and you can think about it later. E eu vou falar alguma coisa que eu quero que você ouça com muita atenção e pense mais sobre isso depois. 後でゆっくり考えてください。 Unity without obedience is Unidade sem obediência unity of the Spirit. não é a unidade do Espírito Santo. なければ聖霊による一致ではないんです。 All that is uniformity. Isso é só uma uniformidade. 単なるみんながそのお互いに合わせるんですね。だけども従順ではない。 Because they were obeying Jesus. Porque eles estavam obedecendo a Jesus. He said, don't leave Jerusalem Ele disse: não saiam de Jerusalém until you're clothed. até que vocês sejam revestidos de poder do alto. されるまでエルサレムから離れないでとイエス様が命令したからです。 As a matter of fact, it says he commanded them. E para falar, na verdade, ele mandou que eles ficassem em Jerusalém. ないことがこの命令形だったんですね。命令だった。 How many of you parents have ever commanded? Ele ordenou: não saiam de Jerusalém. Quantos de vocês já ordenaram os seus filhos? Não é uma opção, がないんですね。 It's a command. é um comando. You shall do this, これを Você vai fazer isso. or else. Ou, se não, So you have an obedient community então você tem uma comunidade obediente in the right place. no lugar certo It says that it filled the house. e encheram a casa. 心を満たしたと書いてあります。 So there was a lot of rooms in that temple court. Então tinham muitos quartos naquele templo, いろんな集まるところがあります。 vários By the way, cômodos. that the temple was called the house. E até o próprio templo era chamado a casa. 家と呼ばれてたんですね。旧約聖書。 So that's where they're at. だか E ら era nesse lugar que eles se encontravam. Because what God wants to do in us, He wants the world to know what the gift that we have. He wants Porque aquilo que Deus quer fazer em nós, Ele quer que o mundo inteiro saiba. 人々たちがあなたの中に宿っていること、聖霊のことを神様が知ってほしいんです。 it's nothing that we could be quiet about. Não é uma coisa que nós podemos guardar para nós mesmos. So then the first sign or the first element is Então, o primeiro sinal, o primeiro elemento é esse vento que sopra. this is what it says. In fact, everyone E é isso que in that diz, area que would have todos understood the symbolism of wind. Todos que estavam naquele lugar, eles entendiam o simbolismo do vento. そのシンボルがよくみんな分かってたんですね。 In Ezekiel 37 in verse 9, Em Ezequiel 37, 章の9節には this is the valley of dry bones. era o vale dos ossos secos. 乾燥している骨の谷というところがあ He って says, prophesy to the wind. E ele falou: profetize ao vento. 一気にin Japanese it translates prophesy to the breath. E na tradução em japonesa traduz 同じ言葉ね。profetize a respiração. So, so that they would have understood the symbol
Mas eles entendiam esse simbolismo de vento. It is the life of God coming. Era a vida de Deus vindo. That's why I said earlier that there is no Christian life without the Holy Spirit. E é por isso que eu falei anteriormente que não existe vida cristã sem o Espírito Santo. The second thing is we see is fire. A segunda coisa que nós vemos é o fogo. And they would have understood fire. E eles também iriam entender bem o que é o fogo. Their religion was a religion that had fire in it every day. Porque a religião deles tinha o fogo era presente no dia a dia. Come down from heaven. Eles viram o fogo vir do céu. You know the story of Elijah. Vocês lembram da história de Elias? Como Fire came down from heaven. fogo desceu do céu. The burning bush, Moses and the burning bush is God in a fire. O arbusto com fogo que não consumia de You know, Moisés. there's something interesting about the burning bush that I was going to share. Tem uma coisa muito interessante sobre aquele arbusto. That was just a regular old bush. Aquele arbusto era normal, não tinha nada demais, era muito comum. Special about the bush Não tinha nada especial sobre aquele arbusto, era só um arbusto. until the fire of God comes up. Mas até que o fogo de Deus desceu. You can just be a bush if you want, Você pode ser um arbusto, só um arbusto se você quiser. or you can be a burning bush. Ou você pode ser um arbusto que está ardendo em fogo. Se você quer o poder do Espírito Santo, a presença de Deus, isso é que faz a diferença. It's God's manifested É a presença manifesta de Deus. in 2 Chronicles 7 verse 3. Em 2 Crônicas, versículo This is the dedication 7, of 3. Solomon's temple. And Capítulo they said, 7, versículo 3. Fire came down and the glory of the Lord Fala assim: came upon quando todos os filhos de Israel viram o fogo descer e a glória sobre o templo, eles se prostraram com o rosto na terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. So all you theologians who want to discuss this, Como que called the house vocês, teólogos, querem falar sobre isso? Que on the people in the house. o templo se chama-se casa e o fogo veio sobre eles. 家がやっぱり Check it out to see if I'm right. その火がその家に来たと、その家はやっぱり神殿だと確かに理解していE o fogo veio sobre a casa. As pessoas viram o fogo. ますね。 Eles sentiram o vento. 風を感じた。 They saw the fire. Eles viram o vento. Eles viram o fogo. Heard E eles ouviram powerful witness. その後ですね、だからtestemunhas sobrenaturais. 後で聞こえたのはやっぱりいろんな多国語の言葉だったんですね。すごい証。 The reason I wanted to bring that out is E o motivo que eu quero ressaltar isso é porque our os dons do Espírito Santo são para esse propósito. に聖霊の賜物が与えられています。 How many here would like to operate in the gift of healing? Quantos aqui gostariam de operar no dom de cura? Wouldn't that be like, I mean, the gift of healing? Eu quero dizer o dom de cura. There's been times that we've operated in the gift of healing. Já houve tempo que nós operamos no dom de cura supernatural. I was a chef at a restaurant. Eu era um chefe no restaurante. Essa I was a restaurant. era a minha carreira antes de estar no ministério. 板前だったんですね、シェフだったんですけども、レストランのシェフだったっていうか、フルタイムのイエス様のための働きになる前に。 And this one of E teve um dia the other cooks, que alguns outros cozinheiros teve um ataque de asma. クックさんがその突然この喘息のそのアタックがあったんですね。and ポスターが。 now
E eu já tive asma também no passado. And I understand when those attacks E eu entendo, então, quando can't breathe, quando você tem um ataque, você não consegue respirar. smothering you, you can't. Parece que você está sufocando. 喘息の発作が起こされるとですね、自分が息が取れないから本当にパニック状態ですね。 And I didn't even think twice about it. E eu nem pensei duas vezes sobre isso. Eu fui até ele imediatamente e coloquei as mãos sobre ela. そのままでただいてもうすぐ手を置いてしまったんですね。 Don't sit in the front. 前の方で Não senta na frente. Immediately, I mean, Então, imediatamente突然 parou. ですね、その発作が終わった。 yeah, I was surprised. Eu também fiquei surpresa, porque foi tão rápido. I was even more surprised I didn't even think about should I do this or not. Eu ainda tão surpresa que eu nem pensei, nossa, será que era para eu ter feito isso ou não? それも考えながらね、ただやったんですね。 You know, what if it doesn't work? E se não funcionar? どうしますか？ What if I pray for someone and they don't get healed? E se orar por alguém e ele não for curado? どうしますか？ Well, what if you pray for someone and they do get healed? E se você orar por alguém e ele for curado? I didn't even think that thought. I didn't- Eu nem pensei nisso, eu só cheguei lá e orei. The gifts of the Holy Spirit, God Os gives dons us do a Espírito Santo, supernatural witness. Deus nos dá para que nós possamos ser testemunhas sobrenaturais. となるために神様によって与えられる。 I got a million and one things to share, but I'm going to just Eu tenho tantas coisas para compartilhar hoje. まあ、たくさんのことを話したいんですけども、今少し証について話します。 I've got a whole. In fact, if you want to get the whole teaching, just come at 4:30 today. Então, se você quiser, I feel like the Lord wants to do something different. se você quiser receber o ensino completo, venha hoje às 4h30, porque eu creio que Deus quer fazer algo hoje aqui. けども今少し違うことをやります。 God wants to give us gifts, Deus quer nos dar dons. 賜物を与えようとしています。 and we have to understand they come from a person. E nós precisamos entender que vem de uma 聖霊 pessoa. はこの力じゃなくて、聖霊はあるお方ですね。パーソナリティを持っているお方です。 So that because this person wants to be known in the world. Porque essa pessoa quer ser conhecida no mundo. 世の中に知られてほしいんです。 See, I don't think that you're hearing what I'm saying. Não sei, será que você está ouvindo o que eu estou falando? 聞こえてないような気がします。 So I need you to just really, really right now listen. Então, eu preciso que você ouça. The Holy Spirit wants the world to know who He is and what He's capable of. O Espírito Santo quer que o mundo saiba quem ele é e do que ele é capaz. 聖霊は誰であるか、そしてどんなことができるかと知ってほしいんです。 And He wants to inhabit you and fill you. E ele quer habitar em você e encher você Make Himself known. para que ele あなたを seja conhecido no mundo. あなたを見つしてそしてあなたを通してご自分のことが世の中に知られるように願っている。 That's why He filled those 120 people. E é por isso que ele encheu aquelas pessoas, aquelas 130 That's why He pessoas. filled Peter. É por isso que ele encheu Pedro. を満たしたんです。 That's why He filled the apostles. E é por isso que ele encheu os apóstolos. その体を満たしたんです。 That's why He filled Paul. E é por isso que ele encheu Paulo. That's why He filled Cornelius in Acts chapter 10. Por isso que ele encheu Cornélio em Atos capítulo 10. コネリオスを満たしたんです。 That's why He filled all the people in Acts chapter 19. E é por isso que ele encheu todas as pessoas em Atos capítulo 17, 19. God the Son and God the Porque Father Deus, o said, Filho, "It's time Deus, for the Pai, world to disseram, know agora God é a the hora Spirit." que o mundo vai conhecer Deus, o Espírito Santo. 神はこれから世の中の人々が聖霊を知る時が来たからです。 It is almost wrong for us to live powerless lives. E é errado que nós vivamos vidas sem poder. 違っています。 You see, God wants you and I to be able to minister to people Porque Deus quer que nós possamos ministrar para as pessoas através do Espírito Santo. はもう聖霊の力に思って人々と関わって人々を助けてほしいんです。 I came to know Jesus as a young man. I was 17 years old. Eu conhecia Jesus quando eu era jovem, eu tinha 17 anos. January of 2025, it will be
em dia 25 de janeiro. Vai ser exatamente 私がちょうど50年前に 50 anos que isso aconteceu. I was 3. No, Eu tinha 3 anos. 3歳だった。 Tô brincando. I was 17. Eu tinha 17 Now you anos. know how old. Então agora você sabe quantos anos eu tenho. Right. I still feel 17. Eu ainda sinto que eu tenho 17. Except for my body doesn't feel 17. Só o meu corpo que não sente assim. Especially you make noises when you stand up out of a chair. You know? Quando você faz barulho quando você está levantando uma cadeira. But I came to know Jesus in a real way. Mas eu conheci Jesus de uma forma real. And it was shortly after I came to know the Holy Spirit. E foi logo depois disso que eu conheci o Espírito Santo. And I was in a church meeting. E eu estava numa reunião da igreja e num salão mais ou menos desse tamanho, com mais ou menos esse número de pessoas. Wednesday night, E era uma quarta-feira à the noite. meeting always lasts between 3 or 4 hours. E aquela reunião sempre durava mais ou menos 3, 4 horas. Because we'd sing for an hour. Porque a gente cantava no mínimo, eu ficava cantando por no mínimo 1 hora. And it was in the middle of that. E foi no meio disso, desse louvor, These two girls brought me to this meeting. These two teenage girls had brought me. foram 2 meninas que tinham me levado para essa reunião. And I want to tell you about their story. E eu não vou contar sobre a história delas, But they were radical Christians in mas high school. elas eram cristãs radicais na escola. So I'm in this meeting. It's my first time. Então eu estava nessa reunião e foi minha primeira vez numa reunião desse tipo. I mean, people are raising their hands and As singing pessoas estavam levantando suas mãos e cantando and really excited. e com muito entusiasmo. I was watching Ethan. Is that your son? Eu estava olhando o Yeah, I was Ethan, watching him worship. eu estava olhando ele louvar. Is that little boy going to run out of energy? I mean, but this meeting was just like that. Everybody was. E essa reunião era assim, era todo mundo parecia louvando com tanto entusiasmo, doidos. E eu vim de um lugar que a gente louvava de um jeito muito quieto. Então, e todo mundo estava levantando as mãos. Então eu levantei também. Remember the first time you ever lifted your hands? Então foi a primeira vez que eu levantei a minha mão na igreja. You just kind of, it's like this, you know. Então estava só meio levantada assim. Then you get a little bold. Mas daí você vai ficando um pouco mais audacioso e daí você levanta mesmo. Hands up as I. Então eu tinha minhas mãos estavam levantadas assim, What else I was supposed to do? mas eu não sabia o que mais eu devia fazer. Okay. Everybody got their hands up. Everybody hands up. Eu estava levantando a minha mão Now what? e agora? And then I noticed the girls on either E daí eu reparei que aquelas meninas, like Ethan, just jumping up and elas down estavam the que nem o streets, Ethan, going estavam crazy for Jesus. pulando de um lado para o outro. That's the greatness of the Lord. 一人がもう本当に遠く離れたりして、さっきエタム君のように And the other girl was crying. Like, E a outra she's just crying. menina estava chorando, chorando. How much she loved Jesus. She just cried. Ela amava tanto a Jesus, ela estava chorando. And the other girl was like, she was a cheerleader for Jesus, you know? E a outra estava como se fosse uma torcedora para Jesus. Go, Jesus, go. Go, Jesus, go. So I'm standing there, Então eu estava lá hands up, com a minha mão para cima, going, olhando now I'm confused. para o lado e estava confuso. Am I supposed to cry? É para eu chorar Am I supposed to jump up and down? ou é para eu ficar pulando para cima, para baixo? チアリーダーになるから And they were saying, praise you, Jesus. I love E you, eles estavam Jesus. falando, You're Lord. glória a Jesus, tu és Senhor, nós te amamos. And so I did that. Então eu fiz isso também. And then something happened. E algo aconteceu. All of a sudden, my language changed. 突然自分の De repente, a minha língua mudou. E eu estava falando uma língua que eu nunca ouvi antes. を話し出したんです And I stopped. Daí
Aí eu parei, because I thought God gave me Hebrew. porque eu pensei que Deus tinha me dado o hebreu, 神様が私にヘブライ語を与えたと思ってしまったんです See, I hebraico. come from the Catholic Church E eu vim de uma igreja católica, where it was Latin. onde era em latim. A missa era em latim. So I thought, cool, this church has service in Hebrew. Aí eu pensei, nossa, legal, essa igreja tem o culto em hebraico. ここでやってるみたいだと思ってた But I realized that if I raised my hand and started praising Jesus, this Mas eu percebi started again. que quando eu levantava minhas mãos e começava a louvar de novo, essa língua voltava. So I just kept doing that. Então eu continuei fazendo isso. I did that for 2 weeks. E eu fiz isso por 2 semanas. Go to my bedroom, close the door. Eu ia para o meu quarto, fechava a porta, Nobody to hear me speaking. porque eu não queria que ninguém me ouvisse falando hebraico. Got it wrong. And finally, I got one of my friends. Então, finalmente, eu pedi para um dos meus amigos virem me falar, vem aqui, vem, olha isso e me diz o que está acontecendo. どのことであるか教えてほしいと So I went into my bedroom. Então, eu fui lá no meu quarto, eu fechei a porta He got nervous. e daí ele ficou nervoso. You know, like, O que a what are we doing in here? gente está fazendo aqui? Por que fechou a porta? So I said, watch this. Just Então, watch. assim, olha isso. I raised my hand Eu levantei minha mão and started saying, thank you, Jesus. e eu comecei a falar, obrigada, Jesus, te amo, Jesus. And then this language would come. E daí essa língua veio e começou a fluir. And I said, then I did it for a couple of minutes. Aí eu fiz isso por uns 2 minutos, I knew how to turn it on and turn it off. porque eu sabia como ligar e desligar, It's like a switch. como se fosse um interruptor. Turned it on, Liga, and then I turned it off. desliga. And I looked and I said, what is it? Aí eu olhei para ele e falei assim, o que é isso? He says, oh, you got baptized in the Holy Spirit. Ah, você foi batizado no Espírito Santo. And I felt like the disciples in Acts chapter 19 at Ephesus. Eu pensei, nossa, eu acho que eu me senti como aqueles discípulos em Atos 19, porque eles também, nossa, o que é isso? Eu não sabia o que é isso, nunca. Suddenly now the Holy Spirit, Mas de repente, he was teaching me o Espírito Santo estava the Bible. me ensinando coisas. De repente, aquelas palavras da Bíblia estavam fazendo sentido. ものすごく生かされた本となりました And everywhere we went and talked E em todos os lugares que a gente ia e falava sobre Jesus, we're getting saved and coming to Jesus. jovens estavam sendo salvos e vindo até Jesus. 聖書がよく分かったし、後でどこに行っても人と話したら、そういう人たちがイエス様を信じるようになったんです。 And we would go every Friday night and go witnessing. E toda sexta-feira à noite a gente ia testemunhar, いつも evangelizar. 福音を伝えるために出かけていた。 And I'm going to tell this one story. Then E eu vou contar uma história que aconteceu. E daí eu vou orar e pedir que Deus faça algo especial. 聖霊が今日ここで働くように祈ります。 because God wants to give gifts. Porque Deus quer dar dons. And I went to witness to this young man. Eu fui testemunhar 私も学 para esse jovem da minha escola. 私の高校のある若い青年にイエス様のことを伝えに行ったんです。 And he was a little taller than Paul, E ele era mais alto que o Paulinho, o pastor Paulinho. but he was big. Ele era grande. Ele era grande. Parecia um lutador de sumô. And he was the school bully. E ele era o bully da escola. 一番一年をやってた。 And he had a really bad eye. That had like a, his one eye was. E ele tinha um olho que era deformado. And he, so he was mean. Então ele era bem mau. This is the first time that God told me to go do something. 初めて聖霊に命令されて、 E foi a primeira vez que 伝えなさいと言われた。 que eu fui falar Go talk to him. 彼と話し sobre Jesus para alguém. E Deus falou, o Espírito Santo falou, vai e fale para ele. E eu fui. Aí eu falei, ele? I felt like it was the Lord, and I'm like,
Eu senti que era o Senhor. 感じたんだけど、でもすごいね。 And I thought, well, here it goes. I'm going to shed blood for Jesus. Aí então eu pensei, ai, agora eu vou derramar meu sangue por Jesus. I'm going to walk up to this guy. Porque eu vou até aquele He's cara going to punch me right in e the ele face. vai me dar um soco bem na cara. これちょっと話してもう Mas ok. つけられると思ったんですけども、浮いたんですね。 And his name was Daryl. E o nome dele era Daryl. で、デロ I walked up to him and I said, Daryl? E daí eu fui para ele e falei, Daryl? Daryl? And he looked down at me. He Aí ele olhou para baixo. Ele olhou bem para baixo mesmo, one bad eye. com um olho ruim e o outro era aquele olhar malvado. All of a sudden, I got this message. E de repente eu recebi essa mensagem. It was supernatural. Era sobrenatural. And I just said to him, and E eu falei said, para I ele, was God. And I como se said fosse this, Deus. I'm going to heal your relationship with your father. Eu vou curar o seu relacionamento com o seu pai. Você tem um relacionamento ruim com seu pai e eu vou restaurar. Então Deus estava falando uma palavra profética. 突然ですね、この私はあなたとお父さんとの関係を直します。あなたとお父さんの関係が悪いけども、それ直します。でも私が私と言ったら、いや、 Eu que estava falando a palavra de Deus. He was still staring down at me. Like, E ele ainda estava olhando lá para baixo, para mim. out of his good eye, 良い目から、 a tear poured. そしてこの涙が出た。 E ele começou a chorar do olho que não era deformado. E ele falou, como você sabia disso? And I said, Daryl, I don't know how I knew that. E eu falei, Daryl, eu não sei como fazer isso, como que eu sei isso, mas Deus falou para mim. E Deus falou que Ele vai curar o seu relacionamento com seu pai. And God wants to change your life. E Deus quer mudar a sua vida. And that night, that big old tall E aquele gave his life to Jesus. jovem tão grande entregou a sua vida a Jesus. その夜にその大きい意地悪い人が青年がそのイエス様を受け入れました。 The Holy Spirit just really wanted to zero in on that boy. O Espírito Santo estava 青年が de olho naquele rapaz. 青年に注目したんですね。 And I don't know, I mean, I moved on in life and I moved to Louisiana. This was in Canada. E isso aconteceu lá no Canadá e eu me mudei. 後でアメリカのルイジアナに引っ越して、 God changed the school, the high school bully into one of the greatest. E eu sei que Deus transformou aquele rapaz que era o bully da escola num evangelista. 力強いイエス様の The Holy Spirit invaded our lives. O Espírito Santo invade as nossas vidas. 子たちの人生に本当にすごく攻撃的に入ってきました。 I want to share one more testimony from that period. E eu quero compartilhar mais um testemunho daquela época, これが私のそこで聖霊との働き porque foi isso que o Espírito Santo começou a fazer por nós. Family who went down in the house. Nós estávamos fazendo tipo um grupo familiar lá em casa, ファミリーグループのいろんな集まりがありました。 Except they didn't last an hour, they just went on forever. Just, mas não durou uma hora. Ele continuava, parece que para sempre. Não terminava nunca. and we're having a Bible study. E a gente estava fazendo estudo And bíblico. all of a sudden, two young men burst into the room. E de repente, dois jovens entraram com tudo dentro do quarto da casa. And they just came in and then they just stood still like this. E eles entraram e ficaram em pé bem firme, They were frozen. como se estivessem congelados. And they didn't move. Eles não se moviram. And we kept saying, well, come in and sit down. E a gente fala, vem, entra aqui, senta aí. But they didn't even move. They just stood there. Mas eles não se moveram, ficaram parados lá. And we're like, okay, we'll stand there. E a gente, então tá, fica de pé então. You know, they were like freaky looking. They were Eles terrifying. pareciam assustados, assim, estavam... 怖い自分が怖いね顔をしていて、そのずっとフリーズ状態。 And so we went on with the meeting. E a gente continuou a reunião. The meeting ミーティングがずっと closed in prayer. Nós encerramos, fechamos com oração, falamos amém. Then all of a sudden, the two guys came back to normal.
E daí, de repente, esses dois rapazes voltaram ao normal. And they said, didn't you see them? Aí eles falaram, vocês não viram eles? I said, see who? Viram quem? He said, the two people standing in the room. Aqueles dois estavam de pé bem no meio. Here to beat everybody up. 'Cause A gente veio aqui para dar uma surra em todo mundo, they were Satan worshipers. porque eles eram adoradores de Satanás. And they came to beat us up. E eles vieram para dar uma surra em todo mundo, para bater. I don't know what they were thinking, because there was a whole bunch of us. Eu não sei o que eles estavam pensando, porque tinha bastante de nós. And I said, we said, we didn't see anybody. Mas a gente não viu ninguém. We walked in that room, A gente entrou dentro desse lugar hand on our chest, and we could not move. e dois homens colocaram as mãos sobre nós e nós não conseguimos nos mover. He says, and when you said amen, E quando você falou amém, eles desapareceram. he says, so what are we supposed to do? E aí, o que é pra gente fazer? And one of those guys, E um daqueles rapazes, his name was Jerry Harper, um, became one of my best friends. um deles, o nome deles era Jerry Harper, e ele se tornou um dos meus melhores amigos. And he came to Jesus that night. E ele entregou a vida a Jesus aquela noite. It's because the Holy Spirit wants people to know who he is. E eu estou compartilhando isso porque o Espírito Santo quer que as pessoas saibam quem Ele é. We're going to ask the Holy Spirit to come right now. Então nós vamos pedir para o Espírito Santo vir agora. But I know that some of you are hungry. Eu sei que alguns de vocês estão com I don't fome. know what's going to happen after we pray. E eu não sei o que vai acontecer depois que nós orarmos. But I believe that the Spirit of God is moving on some of you right now. Mas eu creio que o Espírito Santo já está se movendo em alguns de vocês agora. And he wants to fill you. E Ele quer encher você. He's the promise of the Father. Ele é a promessa do Pai. Because he wants the world to know who he is. Porque Ele quer que o mundo saiba quem Ele é. He wants Japan to know who he is. Ele quer que o Japão saiba quem Ele é. He wants your family to know who he is. Ele quer que a sua família saiba quem Ele é. Yes, the Holy Spirit takes the things of Jesus and reveals, but he's still the Holy Spirit. Sim, o Espírito Santo, ele revela as coisas sobre Jesus, mas Ele é o Espírito Santo. God is a supernatural God Deus é um Deus supernatural, who wants to raise up supernatural people que quer levantar pessoas sobrenaturais to do a supernatural work. para fazer um trabalho supernatural. So I'm just going to ask everyone here just to bow your head. Então, eu vou pedir para que todo mundo abaixe suas cabeças. You can stand Se você quiser levantar, pode levantar, mas abaixe sua cabeça. right now. Get in a posture before the Lord. Eu quero que você fique numa postura diante de Deus, That you have the heart posture before the Lord. que você tenha no seu coração uma postura de pedir a Deus que encha você And give you one of his gifts. e dê a Ele um dos seus dons. Holy Spirit, we invite you right now Espírito Santo, nós te convidamos agora to come into this room. para que venha nesse lugar Fill every person. e encha cada pessoa aqui. Jesus, you said the Father wants to give us the Holy Spirit. Jesus, tu disse que o Pai quer nos dar o Espírito Santo. Father, Pai, give us this gift. dê-nos esse dom. Come into this room. Venha nesse lugar. Father, fill every person here. Encha cada pessoa aqui. Even if we were filled in the past, fill us afresh. Mesmo que nós já fomos enchidos no passado, mas encha-nos de Pour novo. out this fellowship.
Derrame sobre nós essa comunhão. Clothe every person here in power. ここにいらっしゃる人々を力で Cubra cada um aqui de poder. Father, clothe my brother in power right now. 今私の兄弟は力 Deus, revista o meu irmão aqui de poder. Holy Spirit, move right now. Espírito Santo, mova-se nesse momento. Obrigada, Jesus. Father, fill me. Obrigada, Jesus. Enche a minha irmã de poder. Father, fill this family right here on this road with power. Fill it. Enche, Senhor, essa família aqui. Cada um desses jovens. Tomem posse. Fill her with power right now. Obrigado, Espírito Santo. Enche ela com poder. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Enche o meu irmão. I think you're filling my sister right now with Obrigado que o Senhor está enchendo a minha irmã agora. Encha com o poder do Espírito Santo. God is giving you right now, my sister. He is increasing your capacity to love, Deus está agora mercy, aumentando a sua capacidade de grow without love and without mercy. compartilhar o amor e a compaixão, especialmente para aqueles que não são amados. Obrigada, Jesus. Lord Jesus, thank you, Father God. Oh, obrigada, Pai. I ask you to just today that you would do something very supernatural. Oh, eu te peço que o Senhor faça algo sobrenatural. Fill every person here right now. Encha cada pessoa. Thank you, Lord Jesus, for filling this young man right now. Obrigado, Deus, que o Senhor está enchendo esse jovem agora. The Lord wants me to tell you, stop Deus quer yourself. que falar para vocês, pare de não acreditar em você. Of yourself too small. Você pensa muito Because in the kingdom, you are mighty. no reino, você é poderoso. Let the power of God come on you right Eu peço que o poder de Deus desça sobre você agora, em nome de Jesus. now, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Holy Spirit. These are all you. This is your boys up here on this road. Father, in the name of Jesus, I thank Pai, you em for nome this de father. Jesus, eu agradeço por esse Pai. Not only are you going to, not only is God going to use you as a family, but you're going to see every one of your sons Você vai ver cada um do dos seus exploits filhos for the Lord. fazer coisas maravilhosas 家 para 族 Deus. も神様によってすごく用いられますけれども、それ以上一人一人の息子が Each and every one of them Cada um are going to have deles an encounter with vai ter um Jesus. encontro com Jesus. I thank you for it, Father. 一人一人 Obrigada, がイエ Jesus. ス様と素晴らしい出会いがあります。 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Father, I thank you for my brother right now. Obrigado, Deus, por esse meu irmão. 触れてください。 Thank you, Lord. Obrigada, Jesus. Father, give him Dê a ele just a deeper hunger for your word. あなたの御言葉 uma の fome, mais fome pela sua palavra. 欲望をお与えください。 Father, help him to Ajude-o to have the freedom and the boldness to share. これからもっと力強く分かち合 a うこと ter a ができる liberdade e a ousadia para compartilhar. Obrigada. Obrigado, Jesus. 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 Thank you, Father. Hallelujah. So we continue to worship the Lord one more song. Vamos また、一緒に賛美 continuar していきましょ louvando う。